É, o jornalista que é o mais comum, mas eu me vejo mais como repórter. Eu acho o seguinte, o que você faz no início da vida profissional termina marcando você pro resto da vida, né? Então eu comecei a trabalhar como repórter quando eu tinha 16 anos, lá no Diário de Pernambuco. Então, jornalismo para mim virou sinônimo de reportagem. O que é fazer reportagem? Eu acho que é contar da maneira mais fiel e mais atraente possível o que você viu e ouviu. Se eu fosse fazer uma definição simples, era assim. Eu acho que talvez até poucas profissões comportam uma definição tão simples quanto o jornalismo. O problema é o abismo entre a realidade e o sonho, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no Diário de Pernambuco, eu comecei, como eu disse, muito jovem e na verdade, eu comecei a trabalhar, eu tenho um caso meio de precocidade, assim, os primeiros textos, literalmente, que eu publiquei, eu tinha 13 anos, no suplemento infantil no Diário de Pernambuco. Então saíram os textos lá, escrevendo sobre a conquista da Lua e tal. E aí chamou a atenção isso lá da direção do jornal. E vou até contar um pouco de vantagem aqui, mas aconteceu mesmo. Um editor disse, olha, deve ser o pai dele que escreve isso. Manda chamar esse cara para ver aqui quem é e tudo. Aí eu fui morrendo de vergonha, mas aquele impacto visual, olfativo e auditivo de ver uma redação de jornal foi inesquecível, né? Todo mundo fumando, aquela névoa de fumaça, todo mundo batendo a máquina, aquelas olivetes verdes, aquele ruído, aquela coisa. Então, quando chegava às 6 horas da tarde, começava o horário do fechamento, então era aquela coisa frenética, os repórteres voltando da rua, né? E eu me lembro que eu sempre tentei ter um cuidado com o texto e tudo, e teve uma cena que para mim foi inesquecível, que o editor-chefe do jornal, que se chamava Gladstone Vieira Belo, até hoje trabalha no Diário de Pernambuco, ele às vezes ele botava as mãos assim nas costas e ficava andando, olhando por detrás dos repórteres, pelas costas, o que é que a gente estava escrevendo. E uma vez eu devia estar cometendo uma pérola da subliteratura mundial, assim, tentando enfeitar um texto. Aí ele bateu nas minhas costas e falou, olha, o Clube da Poesia fica lá na Rua da Aurora. Aqui é a redação do Diário de Pernambuco. Então ali eu já aprendi um pouco a domar um pouco essa vocação meio natural do jornalismo ou do jornalista para fazer subliteratura, né? Mas só para fechar essas lições que ficam para o resto da vida, ali eu já tive um choque de realidade, que foi o seguinte, o diretor do jornal disse, olha, você vai fazer uma reportagem num hospício que tinha lá no Recife. Ele era um jornalista daquele das antigas, aquela coisa meio vibrador, escrevia os títulos com a mão assim, entendeu? Era muito respeitado, doutor Antônio Camelo. Aí ele disse, eu quero que você entre lá, diga que tem uma irmã internada, pule o muro, faça qualquer coisa, eu quero a reportagem. Aí eu com aquela petulância dos 16 anos, eu falei, deixa comigo, né? Aí fui, eu com o fotógrafo. Aí entrei no hospício, que era um hospício meio aberto lá, né? Era o Hospital da Tamarineira o nome. O fotógrafo ficou do lado de fora, eu disse, eu vou entrar lá e vou me misturar aos pacientes para ver, pegar umas histórias e tal. E é engraçado o seguinte, eu nunca fiz psicanálise, mas se eu fizesse eu tinha um bom assunto. Ninguém notou que eu não era paciente. Eu me misturei ali entre eles e ficou por isso mesmo. Aí eles se queixaram da qualidade da comida, disseram, a comida aqui é horrível, tem pedra dentro da comida, é horrível, a gente passa mal aqui. Aí eu saí e voltei já me identificando como repórter, procurei a direção com o fotógrafo de lado, e a direção do hospital disse que tinha uma equipe de nutricionistas que fazia o cardápio, que eles serviam segunda-feira carne, quarta-feira frango, sexta-feira peixe. Aí eu já vi ali em uma frase que existem duas realidades, a realidade oficial e a realidade dos fatos. Que o desafio do jornalista é você tentar não ser enganado. Eu acho que o jornalismo já começa com a impossibilidade física, né? O jornalismo de papel é você aprisionar a realidade num retângulo ali de papel, então já é uma coisa impossível. E na televisão é você comprimir a realidade em 1 minuto e meio, o problema do tempo ali. Então já é uma contradição física, né? O jornalismo. Agora, eu acho que você nunca vai ser 100% fiel a tudo, porque eu acho também, isso é uma coisa, os filósofos discutem esse assunto há séculos, mas talvez a realidade seja irreproduzível. Mas o jornalismo, o que a gente pode dizer a favor do jornalismo é que talvez a coisa que tenha chegado mais perto de reproduzir a realidade
tenha sido o jornalismo, né? Primeiro com o talento, a capacidade de observação do repórter, e com o passar dos anos e das décadas e dos séculos, com o avanço do equipamento. Então, hoje você consegue reproduzir com alguma fidelidade, mas é claro que vai passar sempre pelo filtro. É impossível não passar, né? Nós somos seres humanos, então passa. É uma situação, isso aí, o grande problema, eu acho, é a relação do jornalismo com o poder, né? Porque, obviamente, o poder vai tentar se proteger de qualquer maneira, seja ele de esquerda, de direita, ou seja lá o que for. Por isso que eu acho importantíssimo assim, para o jornalista, eu acho que há alguns pecados básicos do jornalismo. Uma é exercer uma patrulhagem ideológica, eu diria que tanto de direita quanto de esquerda. Então, isso eu faço questão absoluta, isso é um ponto de honra para mim, pessoalmente. Não precisa ninguém me pedir, nem foi eu estender uma faixa, não sei onde. Mas, por exemplo, eu fui fazer uma entrevista com o general Newton Cruz, que era um supra-sumo, assim, tido, né, como da linha dura do regime militar e tal. Procurei insistir até para fazer, ele não queria fazer a entrevista, terminei a gente conseguindo que ele me recebesse. Eu ouvi muitos gritos do Newton Cruz, assim, porque ele reage, ele é muito incisivo. Então, mas quando acabou a entrevista, eu disse ao Newton Cruz, não estava bancando o bom moço, não, mas em off, assim, eu disse a ele, olha, o senhor me interessa tanto como personagem jornalístico quanto o Luiz Carlos Prestes, a quem eu entrevistei algumas vezes. Eu podia dar uma lista aqui de 10, entendeu? Eu fiz lá no Recife, ainda me lembro que eu colhi um depoimento grande do Gregório Bezerra, que era um militante comunista, que foi torturado nas ruas do Recife em 1964, de calção, ele já tinha 64 anos. Foi uma cena sangrenta, Isso foi muito marcante lá na memória pernambucana. Então eu tenho esse relato que eu fiz quando ele voltou do exílio. Então não tem, eu procuro, eu pagaria $1 milhão para entrevistar hoje o George Bush, perguntar a ele sobre a invasão do Iraque, como pagaria a Fidel Castro para saber o que é que ele pensa hoje sobre o que aconteceu no mundo, entendeu? Em Cuba. Então, isso é um pecado que o jornalista precisa se resguardar sempre, porque eu conheço jornalistas, eu podia fazer uma lista que não iriam entrevistar George Bush, porque ele é de direita, e não iriam entrevistar Fidel Castro, que ele era um ditador comunista, entendeu? Eu acho que isso é um pecado básico do jornalismo. Primeiro isso, exercer a patrulhagem ideológica. Segundo, é perder a capacidade de se espantar diante das coisas. No dia em que o jornalista perder a inocência, se eu fosse resumir, eu diria o seguinte, minha luta, até hoje, assim, no jornalismo, é uma luta interna para não perder a inocência que eu tinha quando eu comecei a trabalhar. Assim, você vai fazer uma matéria. Uma vez eu me lembro, cheguei a trabalhar 2 horas da tarde, aí o cara falou, vocês vão para o sertão, isso lá no Recife, né, no Diário de Pernambuco. Aí você vai no sertão de Alagoas, sim, agora, na hora. Vai lá no sertão de Alagoas, que descobriu o Fundo Rural, sei lá, o INCRA, descobriu um camponês que tem 106 anos. Aí pegamos o fotógrafo, a gente voltou 3 horas da manhã, banhado de poeira, chegamos na redação, não tinha mais ninguém na redação, só tinha o cara que fechava a primeira página. Naquela cena, assim, você chegando, você se sente, né? Pô, eu vou contar uma história aqui, eu sei, então você não pode perder isso. Então essa luta, essa inocência que eu estou dizendo, o olhar, parece demagogia, mas é isso mesmo, o olhar espantado de uma criança, né? Você pega, eu me lembro, vendo os fogos de artifício, assim, você não pode perder aquele brilho. Então eu me lembro, eu sinto sempre o escritor, o Kurt Vonnegut, o escritor americano, que era um iconoclasta também, e ele criou um personagem que eu acho genial, que deveria ser entronizada como padroeira dos jornalistas, que é Nossa Senhora do Perpétuo Espanto, que ele criou, que é aquela coisa de a gente chegar e se botar o ponto de exclamação, que é um problema seríssimo no jornalismo, que eu diria que acomete a maioria dos jornalistas, é o seguinte, você passa a vida lidando com o que é extraordinário no jornalismo, né? A gente só se interessa pelo que é extraordinário. Não quero saber se um avião levantou voo na ponte, ele pousou lá em São Paulo. O que interessa é que houve uma turbulência lá dentro, que alguém desmaiou, passou mal e tal. Isso vai virar notícia, em último caso, espero que não aconteça, se o avião cair, então vai ser na manchete da primeira página. Mas o seguinte, o que é que acontece? De tanto lidar com o que é extraordinário, um dia o jornalista passa a achar que o que é extraordinário é ordinário. Então ele começa a jogar a notícia no lixo. Isso acontece frequentemente com jornalistas ditos experientes, né? Isso aí eu até batizei essa doença de síndrome da frigidez editorial, que é uma doença assim fatal para o jornalista, entendeu? Na hora que ele se transforma
Porque o jornalismo é o seguinte, é uma das poucas profissões em que você piora quando fica mais velho. Em geral, você se transforma de levantador de matéria em derrubador. Por quê? Por quê? Por isso, porque passa a achar... Não interessa, sempre assim, não acontece. Ou então, outro pecado capital também é fazer jornalismo para jornalista e não para o público. Isso eu cansei de ver em redação. Aí você tem uma história super interessante. Aí o jornal concorrente ou a TV concorrente ao jornal deu essa mesma notícia lá na página 38, em uma coluna desse tamanho. Então, a gente, por orgulho... Não vou dar porque fulano de tal deu. Isso é o jornalista louco, achando que o público é formado por maníacos que passam o dia comparando jornais, como se sua avó, sua mãe, sua tia passasse o dia em casa. Peraí, não, a Folha de São Paulo... Isso é ridículo, é ridículo. Então eu já vi, nesses momentos, a redação se transforma no matadouro de notícias. Então eu não tenho essa imagem para você... Talvez tenha... Vai ficando claro aqui que eu não tenho nenhuma contemplação, assim, nem condescendência sobre o jornalismo, não. Eu faço questão até, isso é uma coisa que pode parecer pretensiosa, mas é uma sensação íntima que eu tenho. Eu prefiro intimamente me considerar sempre um dissidente, nesse sentido. Assim, de lutar para não perder essa inocência nunca, de não me contaminar pela síndrome da frigidez editorial, não exercer patrulhagem ideológica de jeito nenhum. Olha, eu não tinha, na época, eu era tão jovem também, né, com 16 anos, para dizer a verdade. Aliás, era. Era meu ídolo, um pouquinho antes dos 13 anos, eu tinha uma coleção de gibi, então meus ídolos eram realmente Batman, Cavaleiro do Oeste, Super-Homem, Fantasma, Homem-Aranha, tudo isso. Mas o seguinte, na verdade, fica parecendo, como eu comecei a trabalhar muito cedo, pode ficar aparecendo às vezes que eu era aquele nerd, para usar uma palavra de hoje, que queria fazer nada disso. Eu não queria, nunca pensei em fazer jornalismo profissionalmente, entendeu? Às vezes eu fico pensando, é uma coisa que eu não consigo descobrir, sinceramente, o que é que me levou a ser jornalista? Porque não tinha nenhuma motivação familiar. Meu pai era agrônomo. Minha família toda, por parte de pai, era fazendeiro, agrônomo, veterinário, não tinha zero de... Mas onde é que vem a escrita? Não sei. Eu comecei a escrever... Eu tento, às vezes, descobrir indícios assim, de qual foi a primeira manifestação clínica do jornalismo que eu tive. Aí eu me lembro de duas, assim, eu estava tentando recuperar outro dia essa lembrança. Assim, eu me lembro de duas cenas. Uma, quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu ficava no muro da minha casa, às vezes, lá no bairro da Torre, no Recife, com um caderno anotando a placa dos carros que passavam na rua. Mas sem pensar em jornalismo, nem fazer nada. Mas... era uma maneira de você já documentar alguma coisa, né? Podia até descobrir um crime, de repente, olha, o carro... Passou várias vezes. Aquele cara é suspeito aqui, Voltou, é placa. Então, uma foi essa. E a outra é que eu adorava futebol de botão, né? Futebol de mesa. E... então, uma vez no campeonato, a gente fazendo o campeonato, eu criei um jornalzinho uma vez, e eu recortava fotos da revista Placar, que tinha sido recém-lançada, né? A revista Placar começou em 70, justamente essa fase que eu tinha 13, 14 anos. Então eu recortava aquelas fotos e fazia a cobertura dos jogos que eu mesmo jogava, né? Com os meus amigos. Mas essa carreira de editor durou pouco, porque eu me lembro que uma vez um amigo meu era do Vasco, meu time era do Palmeiras, e eu joguei com ele, foi empate o jogo. Aí eu botei a manchete, que era um título de um filme, até botei incrível, fantástico, extraordinário. O Vasco empata com o Palmeiras. Aí esse cara chegou, velho, vem cá, que incrível por quê, pô? Eu não posso empatar com você, não. Eu vi ali um caso já de deturpação jornalística. O editor já puxando a coisa. Então eu encerrei minha carreira de editor ali. Mas aí, como eu disse, logo depois comecei a escrever as coisas em casa. Como eu comecei a trabalhar já faz 40 anos, né? Entre idas e vindas, faz 40 anos. Foi em 72 que eu comecei a entrar profissionalmente no Diário de Pernambuco. No segundo semestre de 72, quando eu tinha já 16 anos, foi que eu fui chamado para fazer essas matérias. Então, eu tinha tudo para ser aquele cara dizendo, não, mas essa coisa da internet é uma banalidade, o jornalismo sério. Eu tenho zero de resistência contra essas novas mídias. Eu acho o seguinte, é uma coisa super bem-vinda, porque prestou um grande serviço ao jornalismo e à opinião pública, que foi o seguinte, a internet desacralizou o jornalismo e o jornalista. Até há pouco tempo atrás, tinha uma cena que, com o passar do tempo, vai terminar ficando meio ridícula, que é o seguinte, um bando de jornalistas trancados numa redação,
decidindo entre si como se fossem senadores assim, eleitos pelo povo, o que é que o público ia saber. Em última instância era isso, né? Você se reunir, não, esse assunto, não, isso não é interessante. O outro, não, isso eu não quero. Não, isso aqui não vale. Não, isso aqui a Folha já deu. Não, isso aqui não pode. Então isso, a internet está virando isso de cabeça para baixo. Hoje eu já tive vários casos, a gente vive no dia a dia, né? Eu me lembro que foi uma grande coincidência, eu estava no Twitter, na noite em que o Obama anunciou que o Bin Laden tinha sido morto. Assim, questão de minutos antes de o Obama anunciar, alguém disse no Twitter, lá nos Estados Unidos, olha, o Obama vai fazer um discurso e parece que vai dizer que o Bin Laden foi morto. Eu até disse, pô, será que é verdade isso? E aí o que é que acontece? Eu fui direto para o site do New York Times, né? Tem essa coisa também da credibilidade. Isso é uma questão, né? Credibilidade. Você vê a notícia, eu posso escrever agora no Twitter, inventar uma loucura. Agora, você olha, o Papa foi visto bêbado aqui na esquina. Aí você vai ver aquilo, pô, será possível? Vou ver na CNN, Aí você corre, você vai para o New York, para o Globo, para a CNN. Talvez o que vai salvar essas grandes corporações, os grandes nomes, as marcas do jornalismo, seja a credibilidade. Então, nunca, eu diria até que nunca na história do jornalismo a credibilidade foi tão necessária, porque vai se transformar na última, na corda, assim, que você vai se salvar daquilo. Porque esse tsunami que envolve o jornalismo hoje, provocado pela internet, que é bem-vinda, é bem-vinda essa revolução, vai mudar completamente a relação do público. Eu descobri, eu vejo, né? Quem se der ao trabalho, que hoje também tem isso, você não consegue dar conta de tudo, né? Até eu já li outro dia uma coisa, eu não sou teórico em comunicação, mas alguém escreveu uma expressão que eu nem conhecia, que é nano-audiências, né? Talvez o que vai acontecer daqui para frente são pequenas audiências, as nano-audiências, assim, cada uma se interessando por alguma coisa. A revolução provocada pela internet pode ter um efeito didático e dar um choque de realidade nesses velhos jornalistas aqui, como eu, que se transformaram, ao contrário do que aconteceu comigo, em derrubadores de matéria. Então, pode dar um choque de realidade. E eles vão ver o seguinte, que não existe assunto desinteressante. O que existe é jornalista desinteressado. Então, se o jornalista não for fazer a matéria e não contar aquela história, alguém de algum blog, de algum Twitter, do Facebook, eu sei lá de onde, vai contar. Eu cansei de ver, de vez em quando eu dou umas navegadas assim na internet, eu cansei de ver blogs e sites por aí mais bem escritos e melhores e mais interessantes, vídeos mais interessantes do que as coisas que os grandes jornais e as grandes TVs fazem. Frequentemente, né? Isso no mundo inteiro. É um fenômeno mundial. Então eu acho que há um prêmio Nobel, uma vez, não faz muito tempo, um economista disse que existia um prêmio Nobel, um artigo célebre que saiu na revista New Yorker sobre Marx, isso há uns 10, 15 anos, o autor dizia, olha, há um prêmio Nobel à espera do economista que mostre como algumas das ideias de Marx de repente voltaram a ficar tão atuais, né? Ele estava contando aquela coisa do Marx de prever a globalização e que onde houvesse alguém precisando de alguma coisa, o capitalismo chegaria até lá e ia prover essa pessoa com o que ela precisava. Com a informação hoje, isso acontece, né? Eu acho que hoje é impossível. Uma coisa interessante que nunca me ocorreu isso, mas uma vez eu estava entrevistando um cientista lá na Inglaterra até, ele disse, olha, a gente já criou a máquina que ninguém consegue desligar, que é a internet. Não tem um lugar físico assim que você chegue, né? Olha, amanhã aparece um ditador louco, desliga isso aqui, vai aparecer, tem um outro em algum lugar, até fisicamente até difícil explicar onde é que fica a central disso aqui. Então, eu tenho medo. Houve um engraçado, faz uns 15 anos, um professor inglês, ele escreveu um livro e escreveu um artigo meio apocalíptico lá na imprensa inglesa, dizendo o seguinte, que a internet, o computador, estava colocando em risco a memória humana e essa cultura audiovisual que estava imperando. Ele disse que a gente poderia voltar à idade da pedra, pré-escrita, porque isso foi uma divisão até que, graças a Deus, se mostrou equivocada. Ele levantava a seguinte lebre, que de certa maneira faz algum sentido, mas não tanto. É que as coisas estavam a memória na internet estava se perdendo dentro dos computadores. E é engraçado que eu me lembro que saiu uma matéria no jornal inglês em que o jornalista tocava num assunto interessante. Ele dizia o seguinte, onde estão os e-mails trocados com o então primeiro-ministro, com um computador que hoje já está fora talvez não seja impossível até abrir esse computador, né? Com o ministro, por exemplo. Antigamente você estava lá os bilhetes e recuperava. Então,
Ele tocou nesse assunto. Agora, o engraçado, foi uma visão apocalíptica, talvez, porque hoje está acontecendo o contrário. O que cai na rede, o difícil é você tirar de lá. O difícil é você tirar de lá. Então, caiu uma foto, uma coisa, fica incontrolável. Então, isso me alivia, de certa maneira. Tem um lado meio cruel de você dizer que qualquer bobagem que alguém escreva vai durar para sempre na internet. Em compensação, esse risco, que, entre aspas, que a internet apresentava para a preservação da memória, eu acho que meio não se provou verdadeiro. Eu tenho, hoje, 2013... Eu acho que não há a menor possibilidade de jornalismo desaparecer da face da Terra. Pelo seguinte, porque vai ser sempre preciso que alguém conte a outra pessoa o que aconteceu. Isso aí desde que o primeiro homem dirigiu a palavra ao semelhante, isso acontece e vai se repetir. Agora o que vai acontecer, com toda certeza já aconteceu. Talvez até vai ficar engraçado alguém no futuro, se alguém vir o que a gente está dizendo hoje aqui, com essa dúvida sobre para onde vai a internet, o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer com as grandes corporações, o que é que vai acontecer com os jornalistas. Mas eu acho que qualquer que seja o resultado dessa revolução, alguém que vai sentar e escrever um bom texto, e se isso vai ser através de holograma, ou seja lá do que for, não me interessa. Agora, alguém que vai contar aquela história de uma maneira atraente e fiel aos fatos, isso aí eu acho que não vai acabar nunca. A notícia boa para o jornalista, profissionalmente, é o seguinte: eu acho que vai ser sempre preciso alguém que seja capaz de apurar uma informação, de hierarquizar a informação e, eventualmente, de situá-la num contexto maior, né? Dizer, olha, isso aqui o X invadiu não sei onde, mas isso aconteceu em 1800 e tanto. Então, eu acho que, nesse ponto, essa demanda por jornalistas que tenham essa formação técnica do jornalismo, essa figura vai ser necessária, sempre. Eu diria até o seguinte: a técnica básica do jornalismo, qualquer pessoa razoavelmente tem uma formação mínima, seja minimamente curiosa, minimamente inteligente até, ela aprende em 3 semanas, entendeu? Para você escrever que a presidente Dilma Rousseff assinou hoje um contrato desapropriando 10 mil hectares de terra na Bahia, não precisa ser um gênio para isso. E a gente já faz, é engraçado que as pessoas já fazem jornalismo meio intuitivamente, né? Se você chegar ali, acontecer um acidente ali na esquina, e você chegar lá embaixo do porteiro e perguntar: o que foi que aconteceu? Ele vai começar com o lead, vai dizer... Na esquina. Vai dizer quem, o que, quando, onde e por quê, sem nenhuma formação técnica. Então, eu acho que, tecnicamente, o que é preciso, isso sim, se o jornalista quiser se salvar no meio da revolução da internet, desse bem-vindo tsunami, o maremoto, né? Está engolindo tudo, graças a Deus, ele vai ter que cada vez mais investir mais em si mesmo. Eu acho que o jornalismo é muito uma questão de autodidatismo, né? Não sei se existe essa palavra, porque se você perguntar, os melhores jornalistas assim são sempre os que investiram em si mesmo, em informação, são os que leem mais, porque ninguém inventou ainda nunca existiu uma exceção à regra de que só escreve bem quem lê muito, né? Mesmo que a leitura seja anárquica. Eu estou convencido, aliás, de que né? A formação, assim, às vezes eu tentei, eu digo, eu não vou conseguir ler tudo mesmo, que eu deveria. Então, a formação é completamente anárquica mesmo. Um dia você lê aqui o livro do Graciliano Ramos, amanhã você descobre um escritor legal, não sei onde, uma reportagem, não sei de quê. Tem os básicos, claro, mas não é uma coisa completamente anárquica. Mas se você... não existe exceção a essa regra. Só escreve bem quem lê muito. E hoje você nota, eu noto às vezes, na geração mais nova, como esse predomínio total da cultura audiovisual, às vezes o nível de exigência tende, né, ou o nível até da própria formação dos estudantes. Às vezes você sai da faculdade querendo aparecer na televisão, né? Hoje é fácil até com essa explosão de informantes, né, que a internet virou uma... Aliás, frequentemente as coisas acontecem, chegam com mais rapidez a você, através desses jornalistas amadores, entre aspas, do Facebook ou do Twitter, do que pessoalmente. Eu tive recentemente um caso aqui, 3 casas de onde a gente está, houve um incêndio aqui, num prédio, que houve 2 mortes até, infelizmente, são vizinhos do prédio onde eu moro, e
sei lá, em 20 minutos já tinha alguém postando no Twitter dizendo um incêndio aqui no apartamento e tal. E isso, os sites dos jornais informativos demoraram 2 horas, sei lá, para ter a primeira, 1 hora depois. Então, eu acho que hoje o jornalista tem que fazer quase um trabalho de monitoração em cima das redes sociais. Isso é uma das fontes, né? E há uma definição que é meio exagerada, talvez, dizer o seguinte, que a boa notícia não vai para a redação. O jornalista é que tem que procurá-la. Então, geralmente, o que chega à redação por livre e espontânea vontade não é uma notícia que vai incomodar alguém, né? Porque eu acho que essa definição também de que notícia é aquilo que incomoda alguém em algum lugar, a verdadeira notícia, eu acho bem razoável. Pode ser uma boa bandeira para o jornalista, né? Eu até tenho eu acho o seguinte, qualquer profissão, seja lá você porteiro, astronauta, prêmio Nobel de Economia, seja lá o que for, presidente da República, eu acho que você precisa de uma bandeira, né? Então, o jornalismo, você pode erguer 1000 bandeiras. Eu escolhi uma que é o seguinte, é fazer jornalismo, é produzir memória. Porque às vezes a gente despreza um pouco o jornalismo. Eu falo mal do jornalismo frequentemente, mas eu sei que no fundo a gente está fazendo aquilo que alguém já chamou de primeiro rascunho da história, né? Quantas vezes você chega na Biblioteca Nacional e procura um jornal antigo, está lá uma matériazinha de 20 linhas, você não tem uma informação interessante, que aquilo você vai atrás, ficou um registro daquilo, não se perdeu. Eu acho que nesse sentido o jornalismo pode produzir informação para consumo a curto prazo e memória que vai ser consumida a longo prazo. Eu acho que é uma função nobre do jornalismo, né? E eu acho, inclusive aqui no Brasil, em relação a 64, por exemplo, né? Olha, em qualquer situação, eu acho que é uma relação sempre delicada do jornalismo com a fonte. E especialmente do jornalismo, do entrevistado com o entrevistador, né? Eu acho que é uma praga aqui no Brasil, que aí daria para fazer um livro de sociologia para tentar explicar qual é essa herança de quê, da formação portuguesa, do bacharel, eu não sei, mas é o seguinte, é a praga das entrevistas congratulatórias. Eu tenho um princípio assim que eu tento seguir de qualquer maneira, é o seguinte, uma entrevista que é onde se produz a matéria-prima do jornalismo, já quem está falando de jornalismo, é ali, entrevista em qualquer situação, né? Você está falando com um gari que está recolhendo lixo, você está fazendo uma entrevista com ele, recolhendo informações, ou você está entrevistando o Prêmio Nobel de Literatura também. Então, eu acho o seguinte, a entrevista tem que ser necessariamente, obrigatoriamente, um instrumento de prospecção da realidade e não de congratulação. Isso basta ligar, isso é um problema sério da formação brasileira, do jornalismo brasileiro. É só comparar, liga uma entrevista coletiva de um presidente dos Estados Unidos na Casa Branca e você vai ver. De vez em quando o repórter, com todo respeito, mas o repórter levanta lá e diz, o senhor disse há 2 anos que tal e agora está dizendo o contrário, o senhor estava mentindo lá ou aqui. É assim, para um presidente, aqui você chega, são especialmente entrevistas com celebridades, com aquela congratulação, né? Que não vai ser a chance de uma entrevista congratulatória produzir uma informação relevante é 0 vezes 0 multiplicado por 0 ao cubo, ou seja, 0. Eu acho que isso é um problema porque o jornalista tem o seguinte, a gente vive muito, às vezes vive um mundo meio ilusório, né? Pelo próprio exercício da profissão, eu acho que a gente pode resumir assim, às vezes, a vida do jornalista numa frase que um colunista americano de um jornal escandaloso, uma vez ele escreveu o seguinte, ele vivia atrás de Ava Gardner, a atriz, para fazer uma entrevista, um perfil, e ela não queria, e fugia o tempo todo desse jornalista, até que um dia os dois se encontraram numa boate lá em Nova York. Aí quando ele foi abordá-la pela 10ª vez, ela pegou o copo de champanhe e jogou na cara dele. Aí ele escreveu no dia seguinte, ontem à noite eu dividi um copo, uma taça de champanhe com a Ava Gardner. Eu acho que é o que a gente faz um pouco. O jornalista passa a vida inteira e aí é o risco, quando você, como jornalista, tem a ilusão de que você faz parte desse mundo, né? Porque a gente vive situações que só porque você é jornalista você estava ali. Eu já andei de van em Nova York com Pelé, conversando como a gente, entendeu? Aqui eu fiquei pensando, meu Deus do céu, foi esse cara que fez o gol na Itália na final da Copa do Mundo. Pelé. Mas assim, a circunstância de estar fazendo uma reportagem com ele ali, dar uma carona ele no carro. Então, se você não se guardar com isso, isso vale para todas as áreas. Você termina virando um cúmplice, no mau sentido da fonte. Se aplica ao jornalismo político, ao jornalismo econômico, ao jornalismo cultural, de qualquer lugar.
O papel do jornalismo não é ser cúmplice do entrevistado. Acontece frequentemente no jornalismo aquela matéria de tese, que é o seguinte: você fica na redação, aí diz, a ascensão, eu estou chutando qualquer coisa aqui, mas a ascensão da classe C está provocando uma balbúrdia no aeroporto. Aí o cara já sai com aquela ideia preconcebida e tenta ajustar a realidade a essa ideia, o que é péssimo, né? Porque os melhores jornalistas se deixam surpreender pela realidade. Aí eu vou voltar àquela coisa que às vezes, por conta dos acidentes do exercício da profissão, você termina tendo a chance, às vezes, de conviver com grandes figuras e aprender algumas coisas. Eu tive com Carl Bernstein, aquele jornalista americano do caso Watergate, que ele realizou o sonho de todo jornalista, que foi, em última instância, derrubar um presidente da República. Né? Então eu brinco, se não der para derrubar o presidente, quem pode derrubar o prefeito, o governador, o presidente do clube, o síndico, mas é uma coisa louvável do jornalista quando você consegue, né, provar um erro e levar até as últimas consequências. Em última instância, as matérias que ele fez, com o Bob e o Eduardo, a dupla, né, as matérias que eles fizeram, derrubaram o presidente Nixon. Mas aí ele esteve aqui no Brasil e uma vez eu fiquei... Eu evito ao máximo tietar os entrevistados. Então eu fiz a entrevista normal, mas ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse, olha, se as grandes matérias que eu fiz, sempre eu fui guiado pelos fatos e pela realidade. O que eu fui apurar era o contrário do que eu estava esperando. Ele citou, inclusive, o caso Watergate. Ele disse o seguinte, aí você vê a coisa da inclinação política também do jornalista. Se tivesse deixado levar pelas opiniões políticas e preferências políticas pessoais, ele talvez não tivesse chegado onde chegou pelo seguinte, eu imagino que ele não era simpatizante de Nixon, mas ele disse, as melhores informações que eu consegui era de gente do grupo do Nixon, e eu me aproximei deles, fiquei amigo e fez contatos e consegui informações geniais, né? Então isso aí, ele disse quando foi fazer a biografia da Hillary Clinton também, ele disse, tudo que eu apurei terminou me surpreendendo e foi exatamente o contrário. Então primeiro, você estar aberto a ser guiado pela realidade e não você tentar enquadrar a realidade nas suas preferências políticas, ideológicas, econômicas, culturais, musicais, seja lá o que for. Inclusive fico à vontade para falar, porque durante anos eu fiz as manchetes trabalhei no Fantástico, no Jornal Nacional, então eventualmente pode acontecer de você... Isso acontece mais em jornal, eu diria até que em jornais sensacionalistas, né, de você pegar aquele título escandaloso, aí você vê aquilo, não é exatamente aquilo. Isso acontece frequentemente, e isso é fonte permanente de choque, assim, de incompreensão entre o jornalista e a fonte, né? Porque quando você chega para uma fonte e diz, olha, não fui eu que fiz a manchete, o cara não acredita. Ele vai dizer, não, isso aí não é assim que você deve ter. Então, recentemente eu tentei entrevistar até um militar do golpe de 64 e tal, e ele não quis, e um dos motivos era esse, que ele disse que as matérias que saíram, as manchetes eram erradas e não sei o quê. Então, isso existe um pouco, é aquele afã de chamar a atenção, né? Aí um problema também de tom do jornalismo. Eu acho que, por exemplo, vai haver sempre um choque entre jornalistas e artistas, por exemplo. O jornalista clássico, vamos dizer assim, e o artista clássico. Eu me lembro que uma vez eu perguntei a Caetano Veloso isso. Ele disse, por que os artistas brigam tanto com os jornalistas, né, e vice-versa? Na época em que eu fiz essa pergunta, ele estava brigado com a imprensa e Marília Pêra, parece que estava Chico Buarque, nunca gostou muito de jornalista. Então ele disse, olha, é o seguinte, porque o jornalista tem que obedecer a certas... Em outras palavras ele falou isso, tem que obedecer a certas hierarquias. E o artista tem que quebrar essas hierarquias. Então, para o artista vai ser sempre meio chocante, em vez de o jornalista destacar um verso bonito da música, destacar alguma coisa da vida, uma informação. E hoje, então, com essa proliferação, essa cultura da celebridade, então isso aí virou uma... a disputa de audiência, né? O cara se vou ver quem é que está dando a manchete mais... Eu vou até dizer uma coisa que vai contra o meu trabalho, porque eu fiz muita entrevista, né? Eu terminei me especializando um pouco em fazer entrevista, mas assim, eu sei...
Eu sei muito bem que uma música de Chico Buarque, ou a letra que ele fez, é 10 mil vezes mais importante do que a entrevista. Não, do que uma entrevista que eventualmente ele possa me dar, entendeu? Então eu fiquei pensando. A Leila Diniz, talvez a maior. Sim, a entrevista, né? A entrevista dela talvez seja Mas maior assim, que a obra. eu entendo. Isso é contra até o espírito do jornalista, né? Mas eu entendo essa atitude assim dos escritores que dizem, como Drummond passou a vida dizendo isso, terminou no fim da vida, dando entrevistas, né? Dizendo que as coisas que ele queria dizer estavam ou nos versos ou da música. Então eu entendo essa atitude, assim, às vezes o Rubem Fonseca, que é assim, né? O próprio Chico Buarque, né? Guardadas as proporções. Mas essa obsessão dos jornais, a necessidade de publicar notícias aparentemente sem importância, para citar Jorge Luiz Borges, ele tem uma definição genial. Ele chamava o jornal de museu de miudezas efêmeras. É isso. A gente faz esse tipo de jornalismo assim, essas são as miudezas efêmeras. Bom, para resumir a história, eu fiz uma entrevista com o Geraldo Vandré, que foi um médico, depois de 38 anos em silêncio, graças aos esforços de uma produtora chamada Mariana Filgueiras, ele resolveu falar. Até hoje me pergunte por quê. Foi no dia em que ele completou 75 anos, recentemente, ele resolveu dar uma entrevista. E eu fui entrevistá-lo. Por coincidência, meses antes, uma estudante de jornalismo recém-formada tinha feito um trabalho sobre o Geraldo Vandré e tinha mandado para eu ler. Eu não tive tempo nem de ler, o trabalho estava lá, dei uma olhada assim na capa e tudo, não tive tempo de ler pelos afazeres. Aí eu fui fazer a entrevista, tudo bem. Aí alguém chega no Twitter e escreve que, entrevista Geraldo Vandré e tal, que o Geneton roubou as perguntas de um trabalho. Aí eu fiquei naquela dúvida, que, meu Deus, tudo bem que aquela história, Twitter é terra de ninguém, cada um escreve o que quer, eu vou tomar alguma reação. Aí eu, sem nenhum escândalo, assim, eu digo, eu vou fazer um teste, então, eu vou atrás desse negócio. Aí hoje é fácil também você identificar, né? Se bem que esse tweet estava assinado, mas em outra maneira, se você quiser levar adiante a briga, você identifica de onde vem. Aí eu resolvi recorrer à justiça. Aí eu disse o seguinte, peraí, a internet, todo mundo quer fazer jornalismo, tudo bem, agora vamos então obedecer às regras básicas do jornalismo, nada de calúnia, nada de injúria, nada de difamação. Se a gente faz isso no jornalismo, então já que todo mundo quer fazer jornalismo, então vamos obedecer às regras, né? É impedimento aqui, se não é lateral, é gol, tem que ter as regras. Aí eu fui. E o autor foi convocado aqui para a justiça. E aí eu disse a ele, eu dei uma, que não é nem muito meu estilo assim, mas eu tive uma bravata assim na frente dele, assim, eu tinha um juiz lá, então eu disse, olha aqui, a única coisa que o jornalista não pode perder de jeito nenhum é a credibilidade. Isso você não ganha em um dia nem em dois, né? É a vida de trabalho. Então, se você escreve que eu roubei, ele usou essa palavra, as perguntas de um trabalho escolar, em primeiro lugar, depois de 40 anos de profissão, se eu fosse roubar o trabalho, roubar as perguntas de alguém para entrevistar um cantor, pelo amor de Deus, né? E segundo lugar, o seguinte, se você provar, vamos então ser bem factuais aqui, se você provar que eu roubei uma pergunta, seja lá de quem for, estou doando aqui na frente do juiz tudo que eu consegui de dinheiro, que não é grande coisa, até o fim da minha vida profissional, eu dou a você. Eu passo aqui agora. O cara não deu um pio, ficou calado, né? Eu até falei para o Geraldo, não estou atrás de dinheiro aqui. Se tiver dinheiro envolvido, vamos doar para uma creche na Rocinha, uma creche lá no sertão, ajudar os meninos. Para mim, eu não quero um centavo disso. Eu quero que fique, pelo menos, criar um precedente aqui de que na internet você não pode atacar quem você quiser e ficar por isso mesmo, porque aí realmente vira faroeste, né? Aí, para resumir a história, o juiz resolveu lá esse caso, perguntou se eu queria levar adiante, eu nem quis, que eu poderia fazer uma briga mais séria, então ele aplicou lá uma multa e foi doada para uma instituição de caridade, que até foi bom, né? Conseguiu um dinheiro, comprar leite para coisa. Então, mas assim, é um problema sério da internet. Como é uma novidade, ainda não se criou assim uma, né? É uma questão esse problema da reparação no jornalismo, né? Porque hoje já é a situação que incomoda todo mundo, é o seguinte, se sai uma matéria com algum erro, alguma injúria, alguma calúnia, alguma difamação, ou então se você se sentir atingido por qualquer motivo, provavelmente a resposta que o jornal vai dar a você, o espaço que ele vai dar a você vai ser na seção de leitores, escondido lá, né? E isso é um problema.
Isso é um problema seríssimo. Eu estava pensando sobre isso, sinceramente, eu não tenho uma opinião assim 100% formada. Eu tenho uma opinião 100% formada de que eu sou contra qualquer tipo de iniciativa que signifique restrições à pauta jornalística antes da publicação. Agora, depois, a gente pode pensar aqui no mundo ideal, né? De você, um conselho que fosse apartidário, que não fosse dominado nem por políticos, nem por donos de empresas, nem pelos leitores, nem pelos telespectadores majoritariamente, que fosse bem dividido e uma instância respeitável, eu diria até que teria que ser respeitabilíssima, a que você pudesse recorrer para se proteger de alguns abusos da imprensa, eu acho razoável. A imprensa tem um pudor histórico em reconhecer os próprios erros. A verdade é essa. Então, é por isso que o jornalista, assim, você sente um peso. Às vezes, quando você está fazendo a matéria, isso é uma coisa que a gente não deve esquecer nunca. Você, em última instância, você vai expor, querendo ou não, você vai expor uma pessoa ao público, né? E se você cometer ali qualquer imprecisão, qualquer erro, vai criar um dano que é difícil de ser corrigido. E é um jogo muito complicado, porque há uma jornalista americana que escreveu aquele livro, O Jornalista e o Assassino, em que ela diz que, no fim das contas, o jornalista é um traidor, porque o jogo da entrevista é você conquistar a confiança do entrevistado, fazer com que ele diga coisas que ele não deveria dizer e depois você expõe aquilo escandalosamente. Na essência, eu diria que ela não está longe do que acontece, não, porque eu acho que é o seguinte, você precisa ter uma expressão que o Mino Carta usa, que é a fidelidade canina aos fatos. Isso aí é fora de questão, tem que ter. Aí não há exceção a isso, né? Você não pode manipular uma frase, usar fora de contexto, fazer escândalo, de jeito nenhum. Agora, que quando você vai entrevistar alguém, você torce para que ela diga alguma coisa que não deveria dizer, ou que você se esforça dramaticamente para que ela diga alguma coisa, faça uma confissão que em outras circunstâncias ela não faria, isso é o que acontece. Mas eu acho que é um pouco aquela... existe um filtro, uma visão jornalística do mundo que talvez pessoas de outras profissões tenham alguma dificuldade de entender. Os artistas, especialmente, né? Então, quando... houve um caso assim, engraçado. Por exemplo, o Chico Buarque, já que a gente falou antes dele, ele não dá mais entrevista. Eu fui responsável por isso. Ao Fantástico, por exemplo, ele não dá. Porque uma vez eu fiz uma entrevista com ele. A entrevista foi super... Ele contou histórias, disse que ele dirigia... uma cena incrível, ele dirigia o carro com Garrincha em Roma, quando a Elza Soares estava em Roma e Chico Buarque estava lá exilado. Então o Garrincha estava acompanhando a Elza Soares. Ele falou que passeava em Roma, ele dirigia no carro e Garrincha de lado. E Garrincha disse a ele que gostava de João Gilberto. Aquelas coisas, as histórias geniais, assim, né? E bem-humorado também, ele dizia que... Mas o que ele se arrependeu? Não, pois é. Aí ele dizia, eu me lembro que o Chico Buarque falou nessa entrevista que o sonho dele sempre foi ser jogador de futebol, na verdade, né? Fez um jogo, sketch. Então ele disse que quando chegava nos hotéis lá na África, ele dizia que era jogador de futebol e tinha sido reserva de Sócrates na Copa de 82. Eu até perguntei, alguém acreditava? Ele falou, não. Mas ele dizia a fantasia lá de ser... Mas aí aconteceu o seguinte, tinha uma história, uma vez saiu um perfil do Chico Buarque, há anos, numa revista, e que havia uma citação, uma história de que o Chico Buarque, o pai de Chico Buarque, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, tinha tido um filho na Alemanha, antes de se casar com a mãe de Chico Buarque, né? Bom, aí eu perguntei, é verdade essa história? Ele disse, olha, é verdade, inclusive às vezes quando eu estou na Alemanha, eu olho na rua assim, o cara passando, eu fico pensando, será que é meu irmão? Pode ser, né? Aí, o que aconteceu? Aí você vê a diferença às vezes da visão do jornalista e do artista, né? A chamada dessa entrevista, que era em cima, na verdade foi um disco que Chico Buarque estava lançando. Mas, é claro, que entrou lá um trechinho do clipe, mas a chamada do programa foi o Cid Moreira, que é aquela voz de trovão. Eu não me lembro exatamente os termos, mas tem alguma coisa assim, a história do irmão de Chico Buarque, que ele nunca viu, não sei o quê. Aí, dias depois, o Chico Buarque deu uma entrevista nos jornais dizendo que quando ele fica nervoso, esse músculo aqui dele começa a ficar tenso. Então, quando ele já viu a chamada do programa, esse músculo já ficou... Então ele viu aquilo e disse que a última coisa que ele faria na vida seria falar da vida familiar no Fantástico. E é compreensível, mas para ele aquilo ficou como se fosse... Mas há um choque porque, como eu disse, como o jornalista passa a vida filtrando, hierarquizando os assuntos,
às vezes, essa hierarquização só existe na cabeça do jornalista e não dos leigos em jornalismo. Isso é fonte permanente de choque e de espanto, assim, né, dos leigos em relação ao jornalista. Bom, eu tive já uma experiência traumática quando eu comecei a trabalhar, eu tinha em 72, 73, eu já via na redação do Diário de Pernambuco, às vezes o editor-chefe me chamava e mostrava uns despachos da censura, chegavam uns avisos escritos, eu me lembro perfeitamente de um que dizia o seguinte: é proibido fazer qualquer referência, era proibida qualquer referência, qualquer notícia, qualquer comentário, fechava todas as possibilidades a respeito da proibição da peça Calabar, de Chico Buarque e Rui Guerra. Isso eu me lembro, em 73 ele disse... Não era proibido dizer o nome. Exatamente. Isso eu via lá no Diário de Pernambuco. Então, às vezes, chegava dando telex, né? Chegava aqueles telex, no fundo da redação tinha aquelas máquinas de telex com as agências internacionais. Às vezes chegava a notícia de discursos de Dom Helder no exterior, falando de torturas a presos políticos. Então, às vezes, os editores ficavam juntos lendo aquele coisa chegando ali. Não podia... Os jornais não citavam o nome de Dom Helder. E eu li recentemente, eu não me lembro se foi o Audálio Dantas, que foi presidente do Sindicato de São Paulo, ele levantou uma lebre interessante, dizendo o seguinte, que a autocensura, a censura dos grandes jornais, foi maior, talvez, do que a censura policial exercida pelos militares, porque a imprensa, a grande imprensa, quase que na totalidade apoiou, né, o golpe de 64. Então... Depois é que a situação ficou 69, dramática. Foi. O Estadão, né, principalmente, sofreu com a censura, apoiou no início, depois sofreu com a censura e virou meio de oposição. Mas havia essa censura. Hoje já há, historicamente, esse movimento, até isso é engraçado, para que não se chame somente ditadura militar, o que aconteceu no Brasil, mas ditadura civil-militar, né? Eu vi uma conferência de um historiador, um ex-guerrilheiro também, que era o Daniel Arão Reis, e ele dizia isso, que é por uma questão de justiça histórica, não se deve chamar só de ditadura militar, porque é engraçado, porque o Newton Cruz até falou com uma certa ironia na entrevista, ele disse assim, e os ministros todos eram o quê? Todos civis, ele dizia, os ministros do regime militar, então todos ditadura. E essa coisa do jogo de palavras também é engraçado, porque há gradações, né? Você chama golpe, ou chama regime militar, ou chama governo militar, ou chama ditadura militar. Então, uma vez até eu perguntei ao Jarbas Passarinho, ministro, ex-ministro, né, que foi ministro do governo Médici, do governo, de vários governos do regime militar, e também depois na redemocratização do governo Collor, e ele disse que... Não, ele usava a palavra, sem nenhum pudor, ele usava a palavra ditadura. Ele disse que ele participou da reunião do AI-5, ele disse, olha, se você vir as gravações... Eu sou o único que fala lá que a gente estava entrando numa ditadura. E é verdade, ele citava isso. E ele diz, um regime que o presidente pode caçar mandatos, fechar o Congresso, fazer o que quiser, é uma ditadura, né? Mas é engraçado, porque alguns militares, os que eu entrevistei, eles ficam, vocês ficam no começo, todo mundo falava agora, hoje todo mundo chama de ditadura. Eles se queixam um pouco disso, tipo assim, todo mundo tirou o corpo, inclusive quem apoiou, né? Aí joga o peso nos militares. Eu acho que é uma coisa interessante da imprensa, essa coisa de produzir memória, de revisitar o que aconteceu, essa discussão sobre 64. Obviamente que não dá nem para comparar essa censura policial, física que havia nas redações, né? E é uma situação tão absurda que hoje é cômico até você citar, entendeu? Por exemplo, quando eu estava começando a trabalhar, para você ver o absurdo, já se gastou dinheiro com agente, com carro, com gasolina, para fazer sabe o quê? Uma vez, a Polícia Federal lá no Recife, eu escrevi no Diário de Pernambuco, há um grupo, uma vez, o Arnaldo Jabor tinha lançado o filme Toda Nudez Será Castigada, que foi lançado e foi proibido logo depois, né? E eu me lembro que eu fui ver o filme, achei genial, fiquei apaixonado por Darlene Glória, aquele filme que era... Aí eu escrevi uma nota mais inocente do mundo, assim, no Diário de Pernambuco, eu escrevi, Parará, o time não sei o que é o proibido. Aí eu terminei na última linha dizendo, e o filme foi tirado de cartaz, vírgula, o que é uma pena, 3 pontinhos. E foi a Polícia Federal, na redação do Diário de Pernambuco, eu não estava lá, levaram o editor do caderno, que é o colunista social do jornal até hoje, João Alberto, na Polícia Federal, para ele responder porque se aquilo era uma ironia com a censura, os 3 pontinhos, vê que loucura. Aí quando eu cheguei para trabalhar mais tarde, me chamaram na sala da direção
Até foi aquele clima assim, meio que foi o que aconteceu. Aí eles disseram, olha, essa coisa que vocês... Até teve uma atitude legal, porque eu estava naquela época, eu poderia até ter ficado assustado. Eles disseram, não se preocupe, não, já aconteceu aqui, vai acontecer de novo, mas foi isso. A Polícia Federal disse que aqui isso é uma ironia com a censura, que não pode e tal. E quando foi semanas depois, para você ver como as coisas eram imprevisíveis, inocentes e inúteis também, né? Um grupo de estudantes foi lá na redação do Diário de Pernambuco e disse, olha, vamos lançar um jornal. Era um jornal que falava de rock, David Bowie, John Lennon e tal. Eu disse, tá legal. Eles queriam que eu botasse no jornal, que ia sair esse jornalzinho deles. Eu falei, tudo bem. Aí escrevi lá. Saiu o jornal, não sei o quê. Aí naquele tempo eu trabalhava e de noite eu estudava jornalismo na Universidade Católica lá do Recife. Aí eu estou na minha sala de aula, de repente aparece na porta um agente, aí aponta assim para mim e me chama. Eu não sabia que ele era agente da polícia, né? Aí eu cheguei lá, ele tirou do papel, tirou do bolso o recorte e perguntou, foi você? Eu nem conheço, porra. Um artigo assinado até, uma coisa, sou eu. Eles, que jornal, esse jornal não pode sair. Assim, vê o absurdo. Um jornal, contando hoje, pode parecer patético até, né? Imagina um cara sair de noite a serviço, tá usando o carro, gasolina pública, usando gasolina, a gente, para mim, eu fiz uma nota boba, dizendo, meu Deus do céu. Aí eles foram, me botaram no carro lá, foi o único momento assim que eu tive porque ele estava um carro lá embaixo, aí a gente foi andando, ele falou, então, eu disse, eu não tenho contato com essas pessoas, eu não tinha mesmo, eles foram para a redação do jornal, eu dei a nota, aí eu digo, eu conheço uma menina que trabalhou, que fez jornal, que estudou comigo, eles disseram, então a gente vai lá, onde é que vocês estudaram? Eu falei, no curso Torres, então vamos lá no curso, a secretaria, pegar o telefone dela, vê a loucura, fazer um jornal de estudantes, uma banalidade, 73. Mas eu acho que existe liberdade hoje de circulação de informações. Existe, né? Não vamos dizer que não. Agora, eu acho que... Eu sinto falta, assim, no Brasil, lá na Inglaterra, eu me lembro lá em Paris você chega, hoje nem tanto, né? Mas eu me lembro que você tinha jornais que você alguns identificados claramente com algumas, né, linhas políticas, vamos dizer. Eram jornais que informavam, mas você sabia que aquele jornal era de esquerda, direita, de centro, Libération, Le Matin, não sei o que, o L'Humanité, você tinha aqueles jornais, então era possível identificar tudo e não significava que o jornal não tivesse credibilidade, né? Tinha, sim, claro. Publicava as notícias, então eu acho que aí é um patamar de civilização que talvez a gente não tenha chegado no Brasil, assim, um jornal que possa dizer sem nenhum problema na página de editoriais, como recente o New York Times faz isso, o Washington Post, sei lá, né? Você diz na página de editoriais que os jornais, por tais e tais e tais motivos, estão apoiando o candidato tal à presidência da República e acha que a plataforma dele é mais razoável para o país. E na parte de noticiosa do jornal você cobre normalmente. Eu acho que aí é um fenômeno interessante que, sinceramente, eu não vou me arvorar ser historiador da imprensa aqui, mas, por exemplo, quando eu tinha, nessa fase de faculdade, aí a gente corre o risco aí de achar que ditadura estimula a criatividade das pessoas, né? Mas eu me lembro assim que eu chegava numa banca de revista, né? Eu lia, tinha lá para comprar o Pasquim, que eu lia da primeira à última linha, tinha Paulo Francis, Fausto Wolff, Sérgio Augusto, Milo Fernandes. Então tinha o Pasquim, o Movimento, o Opinião, um jornal chamado Crítica que eu lia também, sumiu, né? Acabou. Então tinha um movimento, né? Então tinha um elenco de jornais ali. Hoje, quando eu chego assim, tudo bem que aí você chega numa banca de revista, às vezes tem aquela coisa que eu chamo de jornalismo endocrinológico, né? São aquelas capas de revista para emagrecer, engordar, fazer. Eu digo, meu Deus do céu, eu não quero engordar nem emagrecer, pelo amor de Deus, eu quero ler um jornal interessante aqui, mas não tem quase, né? Então essa coisa, houve um empobrecimento dramático da oferta. E nesse ponto eu acho que aí é um problema técnico também, de qualidade do jornalismo, entendeu? Eu não sei se é porque eu passei um tempo lá, mas eu sou meio, confessadamente, em matéria de imprensa, meio anglófilo, assim, porque eu acho que os ingleses sabem fazer imprensa como ninguém, né? E humor também, talvez, né? Você via na televisão aqueles programas de humor e a imprensa também inglesa, inclusive a imprensa dita conservadora, os jornais, você pega domingo assim, o Sunday Telegraph, às vezes você conseguia, passava 2 horas querendo largar aquele jornal e não conseguia, porque tinha belas pautas, belas sacadas, belos títulos. Eu me lembro de um caso que me chamou a atenção lá. Eu estava lá quando o Tony Blair foi eleito lá, primeiro o partido ganhou, né? Indicou o Tony Blair para primeiro-ministro. E aí o Daily Telegraph, que era jornalão, né, como se diria aqui no Brasil, tinha saído uma pesquisa lá. Isso foi logo antes da eleição. Aí eu fiquei imaginando, se fosse lá no Brasil, a notícia que sairia era o seguinte:
E Ibope dá vantagem a Lula, ou Serra, ou Dilma, seja lá quem for. O título provavelmente seria esse. Ao que foi que o jornal, jornalão, não é um jornal alternativo, o que foi que eles fizeram? Pegaram uma foto do John Major, que era o primeiro-ministro, que ia sair do poder logo depois. Tá ele sozinho na frente da Downing Street, né, na Downing Street, número 10, na frente da sede do governo, ele com um microfone, ele sozinho, aquela solidão assim, o cara cortou a foto, que geralmente lá, o primeiro-ministro fica aqui na porta, e o jornalista do outro lado, né? Eles gritando perguntas. Então a foto ele aparecia sozinho. E para anunciar o resultado da pesquisa, que seria a coisa mais banal do mundo, dizer pesquisa da vitória ao Partido Trabalhista, eles botaram uma manchete em cima. Este homem pensa que vai ganhar a eleição. E aquela foto ele sozinho, ali já... Eu digo, que sacada, né? E às vezes você vê a qualidade do texto também, né? Então isso aí é um ponto que eu acho que tecnicamente, para citar aqui o Paulo França, eu me lembro que uma vez ele escreveu um negócio daquela coluna dele, ele dizia, nossa imprensa, previsível, empolada e chata. Meu Deus, como é chata. O Paulo Francis disse, entendeu? E, de certa maneira, eu acho que, tecnicamente, falta aqui, eu acho, essa vivacidade. É claro que não são todos. Você vê ali, você vê, como é que chama, lampejos ali, mas não é a regra. Geralmente é aquela coisa careta, previsível, entendeu? Por incrível que pareça, eu acho que a gente não chegou ainda, que é o seguinte, o jornal inglês, que lá a disputa lá é muito mais feroz até do que aqui, eu diria, a concorrência, né, pelo leitor. Então é o seguinte, o jornal lá, quando um jornal concorrente dá uma informação exclusiva, um furo, como a gente chama de reportagem, o outro jornal publica, atribui de onde veio aquela notícia, né? Então, no dia seguinte, o Daily Telegraph levou um furo do Times e botou lá, conforme noticiou o Times ontem, o primeiro-ministro tal. Aqui, às vezes aqui você não reconhece, assim, com todas as letras de onde veio aquilo, então fala meio... Não, sobre as mentiras, inofensivas ou não, né? Eu não quero dar uma de bombosa, mas eu garanto a você que eu nunca menti numa matéria, se bem que há mentiras que as pessoas jamais saberiam que eram mentiras, né? Mas há um caso engraçado, eu estava lendo uma biografia de um jornalista inglês, ele cita lá um caso que houve na Inglaterra depois da Guerra das Malvinas, que morreu um soldado inglês, os primeiros soldados ingleses que morreram na guerra, então a viúva desse soldado virou um prato cheio para os jornalistas, especialmente os tabloides sensacionalistas, né? E então um dos tabloides conseguiu localizar a viúva, fez uma entrevista com ela e lá existe muito essa coisa, você pega uma fonte boa, você tira ela de circulação, paga, compra, bota no hotel para ela não falar com nenhum outro jornalista, lá a disputa é acirrada, né? Mas um jornal concorrente publicou uma suposta entrevista com essa viúva dizendo que estava devastada, triste, que ele era um marido exemplar, o que é que ele ia fazer agora para criar os filhos e tal. Então houve lá uma queixa contra esse jornal de que a entrevista teria sido mentirosa. Aí terminou, o caso foi levado ao conselho lá de imprensa, a gente estava falando aqui sobre controle de mídia, né? E tá aí um caso em que foi uma boa atuação do conselho. Eles mostraram que a entrevista não aconteceu. Aí o editor do jornal que mentiu terminou tendo que admitir que aquela entrevista foi inventada. Agora a explicação dele para inventar a entrevista foi genial. Ele disse, tudo bem, o jornal publicou aqui que a viúva dizendo que o marido dela era um grande homem, que vai fazer falta em casa. A gente não entrevistou a viúva. Agora, se a gente tivesse entrevistado, vocês acham que ela ia dizer o quê? Exatamente o que... Você pode, né? Então, e uma vez eu cobri a eleição a primeira eleição para presidente na União Soviética, na Rússia, depois do fim da União Soviética, eu fiz a cobertura em 96. E o Gorbachev foi candidato. Aliás, é uma coisa, jornalismo, o lado bom do jornalismo é que às vezes, isso não é frequente não, mas às vezes você tem a sensação de ver a história acontecendo assim a 2 metros de onde você está, né? Então ali aconteceu uma coisa extraordinária, assim, era um ex-líder soviético, pela primeira vez ia participar de uma eleição direta para presidente, que era o Gorbachev. Então desde o início da Revolução em 1917 para cá, então tinha a ver o Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko, né, até eu chegar no Andropov, obviamente nenhum deles participou de uma eleição direta. E o Gorbachev fez aquelas reformas, terminou fugindo ao controle, acabou a União Soviética, veio a eleição para presidente da Rússia. Então, eu digo, a notícia, ele teve uma votação humilhante lá, né? Porque os russos responsabilizaram o Gorbachev pelo fato de ter transformado
a União Soviética ter acabado e ter virado um país meio de segunda categoria, a Rússia, no plano mundial. Aí eu vi, na hora, eu digo, bom, a notícia vai ser ele votando. Então eu cheguei lá 3 horas antes, a gente fiquei assim a 1 metro da cabine de votação. E naquele momento em que ele entrou na sala, aí tinha, sei lá quantos jornalistas, entendeu? Aquele momento, na hora que ele entrou na sala para entrar na cabine e votar, aquele silêncio que se fez, ali estava acabando a era, né? E ele entrou na cabine, eu me lembro que eu não sou nem fotógrafo, mas eu fiquei com a máquina. Na série, quando ele saiu, eu fiz uma foto assim, ele de cara assim, ele falou com a gente lá fora, pediu para não queria falar lá dentro da coisa. E ali você tem aquela sensação, e teve uma cena bonita também, que depois ele se retirou meio cabisbaixo e ficou andando, era até um lugar bonito, o nome era Colina dos Ruxinóis, onde existia o posto de votação, era numa escola. Então ele saiu com os assessores meio cabisbaixo e ficou andando. Eu fiquei imaginando ali o que estava passando na cabeça do Gorbachev, como se fosse um mundo que estivesse acabando, não com um estrondo, né, como no poema lá, mas terminou com um suspiro, talvez. Então, mas nessa viagem, aí uma vez sempre tive a curiosidade também de entrevistar um jornalista das antigas lá do Pravda, na época que a União Soviética, que o Ocidente ficava tentando entender nas entrelinhas o que aquela notícia queria dizer, né? E ele me recebeu, era um que já esteve no Brasil, tinha estado no Brasil, conheceu Jorge Amado, tinha escrito sobre o Brasil, estava aqui em 64, por coincidência. Aí ele contou 3 histórias, você tem uma ideia, às vezes, de como esse clima de controle da imprensa, isso numa situação extrema, né? Aqui absurdos pode levar. Uma vez ele chegou um poema lá na redação do Pravda, no aniversário da morte de Stalin, que era o guia genial dos povos, né, como se dizia, louvando Stalin, falando que ele iria viver tanto quanto a águia das montanhas. Aí ele disse que ocorreu a ele, alguém disse, pô, esse poema, vamos publicar, tá bonito. Aí alguém disse, vem cá, quanto tempo vive essa águia das montanhas? Aí ele disse, puta é mesmo, aí ligaram para o diretor, ele falou, acordaram de noite o diretor do zoológico de Moscou e ligaram e perguntando, vem cá, o senhor conhece esse tipo de águia? Quanto tempo ele é vivo? Aí o cara falou que ela não vivia muito, então tiraram. Ele falou, foi uma operação naquele tempo, não era tão simples isso, a operação para tirar. Aí ele contou também uma mentira, 2 mentiras que ele cometeu, que ele acha inofensivas assim, mas 2 tiveram desfechos geniais, né? Uma foi que o diretor do jornal disse, escreve, o Brezhnev, se eu não me engano, ia visitar o Egito. Aí alguém mandou ele escrever um artigo lá, preparando a visita, anunciando a visita. Aí ele disse, bom, para começar o artigo, ele queria um provérbio, para dar um toque assim. Aí, histórico, né, o artigo. Ninguém disse para ele, essa poesia lá... Não era, não. Na Rua da Aurora, né? Aí ele disse que pediu ao arquivo uma lista de provérbios egípcios, não tinha nada que se enquadrasse no que ele estava pensando. Aí ele criou um provérbio, resolveu criar um provérbio, botou lá no lead da matéria, o lead é a abertura da matéria, né, disse, somente as múmias são capazes de sofrer em silêncio. Aí botou, o ditado egípcio se aplica ao povo egípcio, não sei o que e tal. Aí foi lá o artigo, tudo bem. Aí quando foi, anos depois, um dirigente soviético ia visitar o Egito e o redator de discurso do tal dirigente mandou fazer uma pesquisa sobre o Egito. Aí caiu no provérbio. Aí esse provérbio, e ele não podia dizer que ele tinha inventado, né? Entrou no discurso do líder soviético. Imagina a cara dos egípcios quando ele citou lá, como dizia o tradicional provérbio egípcio. Deve ter olhado, alguém já ouviu isso aqui? E ele disse que não teve coragem de dizer que ele tinha inventado. Aí ele falou, para fechar a história, ele falou que recebeu de presente, isso parece incrível, né? No dia do aniversário dele, ele recebeu um livro de presente, Provérbios Universais. Aí foi lá no Egito, estava lá, somente as múmias são capazes de sofrer em silêncio. E a outra foi também aquela coisa, em nome da amizade com a China, eles tinham... Escreveu o editor do jornal falou, a gente precisa escrever, publicar umas cartas de leitores chineses, a gente precisa fazer um agrado à China aqui. Aí ele mandou buscar as cartas que tinham chegado de leitores chineses, ele falou que todas elas eram pedindo selo, um postal de Moscou, não tinha nada de muito grandioso. Aí ele resolveu, criou uma carta, criou um nome, tá aqui o nome, Sun Tse-lin, é o nome, um maquinista, de um condutor de locomotiva suposto chinês, e fez um discurso numa suposta carta ao Pravda. Esse maquinista era o cara mais politizado do mundo, falava, o proletariado vai se levantar, as massas vão vencer, não sei o quê, e aquela carta saiu no jornal.
Aí ele conta que o editor do jornal disse: mas olha que país incrível a China, você viu isso aqui? Um condutor de maquinista politizado escreveu um discurso desse, é incrível. Ele disse: pô, é um povo realmente admirável, mas ele disse que não teve coragem. Quando ele se aposentou, ele disse, chamou na festa de aposentadoria, ele chamou o editor num canto e disse: ó, se lembra daquele maquinista? O Sun. Ele disse, o maquinista, a primeira parte do nome vem de Sun Yat-sen, a segunda tirou de Mao Tse-tung, que é Sun Tse-lin, e a terceira tirou de Lin Piao. Aí juntou os três e deu o super maquinista mais politizado do mundo. É o tipo da mentira inofensiva, vamos dizer assim, né? E é um cruzamento, os grandes jornalistas assim, você vai citar o Gay Talese, por exemplo, né? Qual é a essência do chamado novo jornalismo? É você usar técnicas de ficção para descrever fatos jornalísticos. Então, Joel Silveira, é engraçado essa coisa do complexo de inferioridade da gente subdesenvolvidos, ou antigos subdesenvolvidos, de a gente não reconhecer o pioneirismo do Brasil em algumas coisas, né? Então, por exemplo, Joel Silveira escreveu uma página clássica lá, que é aquele descrevendo aquele casamento lá em São Paulo da família Matarazzo, antes do surgimento do novo jornalismo americano, anos antes. E aquilo ali já é um caso clássico assim de você usar técnicas literárias, né, para descrever um texto jornalístico. Agora, para você, se você for comparar, quer dizer, depois de 40 anos envolvido de uma maneira ou outra com o jornalismo, eu posso dizer assim, sem a menor sombra de dúvida, que o jornalismo é incomparavelmente, escandalosamente inferior à poesia, à literatura, ou eventualmente ao teatro, eu acho. Agora, isso não é... Peraí, se eu tivesse uma visão tão baixa de jornalismo, eu não estaria exercendo há tanto tempo. Eu estou dizendo o seguinte, é você ter noção do que você faz e do tamanho do que você faz. Aí vai o antídoto contra a pretensão jornalística, né? Mas eu estou falando que o jornalismo é escandalosamente inferior em forma em relação a essas outras manifestações, entendeu? Sim. E eu digo, não estou diminuindo o jornalismo, ao contrário do que pode parecer. Eu acho que eu estou botando o jornalismo no lugar certo. Uhum. E pode ser uma atividade fascinante, como eu acho. Sim. Quando eu vi o Gorbachev entrando ali, ou a Diana no enterro da princesa Diana, passando aquele... Eu fiquei, meu Deus do céu, eu estou aqui vendo... Passando aqui, ó, o enterro da 2 passos de onde eu estou, entendeu? Aquele coisa que só os ingleses sabem fazer, funerais grandiosos daquele jeito, tudo acontecia na hora, né? Então passou aquele, foi uma cena inesquecível, passou aquela carruagem, aquela charrete lá, levando o caixão da Diana, os filhos dela, cabisbaixos assim, andando, uma multidão em silêncio, você só ouviu o trote do cavalo, passa, tchá, aí de vez em quando o sino tocando da catedral, plém, aquela multidão em silêncio, ninguém falava nada, entendeu? E aquilo ali foi uma cena meio, né, dramática. Você fica vendo ali aquela história, daqui a 100 anos alguém vai estar falando daquela coisa lá. Mas o que eu estou dizendo que o jornalismo é escandalosamente inferior à poesia ou à literatura é pela natureza do jornalismo, entendeu? E isso é um pouco também que eu queria deixar... Eu acho o seguinte, que existe 2 tipos de pretensão no jornalista. É a pretensão saudável, essa de você sair para entrevistar alguém que já deu 1000 entrevistas e você dizer, não, mas quem sabe na 11ª, que vai ser comigo, eu vou arrancar alguma coisa interessante, uma informação interessante sobre ele. Aí a pretensão que eu acho saudável e deve ser cultivada. E a pretensão lastimável é a do jornalista que se julga... vê olimpicamente as coisas, acha que já sabe de tudo, que se julga mais importante que o entrevistado, entendeu? Então, nesse sentido, e como manifestação mesmo assim, técnica eu estou falando, eu acho que o jornalismo é muito inferior. Eu não troco um verso você pegar um poema, um verso do Carlos Drummond de Andrade, aquela coisa, você pegar a sombra do mundo errado, murmuraste um protesto tímido, mas outros virão. Isso aí, para mim, vale mais do que toneladas de jornalismo, entendeu? Ou pegar Mayakovsky, que você dizia aquela coisa, dizer, dai-nos, companheiros, uma arte nova, que arranque a república da escória. Isso aí é uma boa bandeira para o jornalismo, né? Só que esse jornalismo emperrado, eu estou falando aqui em termos, não estou falando tese política, nem econômica, nem nada, não estou falando desse jornalismo tecnicamente, eu estou falando pouco atraente, burocrático, emperrado, isso não vai ter brilho nenhum.
Mas eu senti assim, por exemplo, algumas cenas que eu vi, eu me lembro na última semana do governo Lula, eu vi uma cena lá ele foi lá ao Recife, inclusive, foi um comício de despedida, e teve cenas emocionantes, assim, dele chorando e tudo, e eu vi aquilo, passou meio batido nos jornais, entendeu? Então isso aí me chamou a atenção para uma coisa, independentemente de qualquer coisa ideológica, às vezes não é nem isso só, né? Às vezes é aquela buraco que existe assim, entre a força da realidade e a realidade transcrita depois nos jornais ou na TV. Frequentemente existe um abismo entre essas duas coisas, e isso aí depõe contra o jornalismo, e eu diria até que é um risco à sobrevivência do jornalismo. Porque do jeito que as coisas estão, amanhã vai aparecer uma facilidade técnica aí de algum blogueiro, além de escrever, ele vai poder captar, editar e fazer aquilo em 2 horas. E se fizer uma coisa que seja mais, né, envolvente, mais, né, do que o que os outros estão fazendo, do que os jornalistas estão fazendo. Mas isso é um problema que eu até volto a insistir nessa coisa técnica do jornalista. Né? Por exemplo, frequentemente eu vejo, você está numa reunião de pauta, que é onde os jornalistas discutem o que vai ser feito, né? Então, às vezes, aquela reação meio chata, burocrática sobre um assunto, aí você dá um passo, vai para o motorista de táxi, que é a velha figura folclórica do motorista de táxi, ou vai tomar um café na mercearia, aí você comenta assim, lá na redação, porra, aquela mulher estava no Titanic, alguém, Titanic, já saíram 500 matérias sobre isso, aí você comenta lá fora com um leigo, o cara vai dizer, porra, você vai falar com a mulher do... Foi assim mesmo, já aconteceu comigo várias vezes. Pessoas dizem, não é possível, você entrevistou. A gente estava lá eu estive lá na Alemanha, em Hamburgo, para fazer uma matéria sobre o 11 de setembro, que os estudantes, alguma parte dos estudantes que fizeram, aliás, uma parte dos terroristas do 11 de setembro eram estudantes lá em Hamburgo, né? E a gente tentamos ir até reconstituir um pouco o caminho deles. E eu me lembro que a gente conseguiu um motorista iraniano lá, ele deve contar essa história até hoje lá, quando ele soube que a gente estava procurando onde moravam os terroristas do 11 de setembro. A gente entramos lá, inclusive, na casa. Ele vibrava, o cara, mais do que a gente até. Dizia, meu Deus do céu, a gente está aqui, foi aqui que os caras saíram. Então, tem uma coisa. Então, eu prefiro dizer o seguinte, que essa atitude, às vezes a atitude do leigo, a vida real é mais interessante do que a vida nas redações. Sem dúvida nenhuma. E o jornalista tem que ter essa preocupação, essa obsessão, eu diria até, de você você não pode transformar a vida, esse espetáculo da vida, né, numa coisa burocrática na televisão e coisa. Então, nem sempre é uma coisa ideológica isso. Assim. Mas nesse caso aí de Lula, eu acho que houve uma certa má vontade, assim, por exemplo, né? Aquela imagem, quando o Lula saiu e ia para o aeroporto em Brasília, teve umas cenas ali de todo mundo batendo palma para ele, cantando lá em São Paulo, quando ele chegou. E eu me lembro, é engraçado, eu vi o Lula, tive a chance, assim, quando eu estava nessa época ainda no Recife, 78, 79, ele estava estourando como líder sindical, e na primeira vez que ele voltou ao Recife como líder sindical, já conhecido nacionalmente, eu cobri essa visita de Lula. E eu me lembro perfeitamente de uma cena que é engraçado, como eu acho que Lula, de certa maneira, não perdeu isso, mesmo quando estava na presidência. Às vezes dizia até umas bobagens e coisas que não eram, entre aspas, compatíveis com a liturgia do cargo. Né? Então eu me lembro que ele chegou lá, todo mundo da oposição que visitava Pernambuco naquela época, ia beijar a mão de Dom Helder Câmara, né? E Dom Helder morava nos fundos de uma igreja, um quartinho assim na Rua das Fronteiras, era uma coisa modestíssima, tinha um pôster do Martin Luther King na parede com aquela frase, eu tenho um sonho. Aí Lula foi lá. Aí eu estava lá, o Jarbas Vasconcelos, até que depois virou senador, também estava, e hoje é até adversário de Lula, né? E aí Lula chegou lá com Dona Marisa e um filho dele, pequeno, devia ter uns 3 anos de idade, sei lá. Então a gente pensou que ia ter aquela certa solenidade. Lula dizia, Dom Helder, muito prazer, eu sou Luiz Inácio Lula da Silva. Então a primeira coisa que Lula disse foi o seguinte, Dom Helder, está aqui minha mulher, esse é meu filho, é Sandro, tem nome de costureiro, mas é macho, viu? Falou para Dom Helder, já quebrou completamente. Dom Helder já caiu na risada, que ele já era o Lula que você via. Então eu acho esse Lula que se manteve essa coisa dele. Eu tenho uma simpatia por essa figura brasileira do Lula, né? Esse é o velho dilema do jornalista, também, não é só dos artistas. É fazer
O que é que você vai fazer escrever no jornal, na primeira página do jornal, no telejornal, no programa de televisão, é dar o que o público quer, entre aspas, ou do que o público precisa. Deveria saber. Ou deveria saber. Até meio pretensiosa, às vezes meio olímpica, a gente, né, se avorar o direito de dizer, não, a gente vai dar o que eles precisam. É até uma atitude assim meio discutível, mas tem correspondência no real isso. Você chegar num certo momento ali, você escrever entre ser aquela coisa, reiterar o que todo mundo já sabe, ou você criar uma... Eu acho que os grandes momentos foram esses de quebra, né? Sim. Sempre, né? Em qualquer lugar. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Tem um amigo meu que era meio paranoico assim, ele dizia que existia uma conspiração mundial da mediocridade. Eu achava exagero, mas hoje eu acho que existe, sim. Então é uma coisa meio invisível, que não dá nem para identificar as pessoas às vezes, mas assim, existe essa conspiração em andamento, nesse minuto agora, fazendo jornalismo chato, fazendo uma literatura chata, ou fazendo uma televisão chata, ou fazendo... Existe isso. E os grandes momentos assim foram aqueles em que o jornalismo, ou seja lá quem for, os jornalistas fizeram esforço para quebrar essa mesmice e essa obrigação de dizer o que todo mundo já sabe. Eu acho que é meio exagerado dizer que existe que o governo financia a grande imprensa, né? Agora, essa questão de patrocínio é sempre complicado, porque isso aí já existe, sempre existiu desde o início do jornalismo. Se você tem um patrocínio de um banco que patrocina, né, um telejornal, sei lá, então tem uma matéria ali denunciando aquilo vai ser denunciando algum mal feito desse banco, vamos dizer assim. Aquilo vai ser avaliado 500 vezes, né? O que é que vai ser feito. Isso acontece desde que o primeiro anunciante é a velha guerra das duas coisas. Agora, hoje, nesse momento, existem executivos, economistas estudando qual vai ser o modelo econômico para a internet, que viabilize o trânsito de informação. Até agora não descobriram. A impressão que a gente dá hoje é o seguinte: você tem acesso gratuito a uma infinidade de informações na internet, né? Então a impressão que dá, outro dia eu disse até brincando no Twitter, aliás, foi o seguinte: revogaram o capitalismo e não avisaram a gente quem é que vai pagar por esse negócio aqui, porque eu posso ter agora acesso ao que eu quiser de graça, né? Música, cinema, tudo de graça. Não adianta a pessoa fazer de conta que não baixa o filme, então alguém vai baixar não sei aonde e você vai ver. Eu tive experiências comigo mesmo, tem documentários que eu fiz que no dia seguinte estava no YouTube, eu não sei nem quem botou e também não vou brigar por isso. Circula, não vamos também, não é? É a mesma coisa você ir contra essa onda. É quase você tão inútil quanto você dizer eu sou contra o Oceano Atlântico. Entendeu? Eu sou contra a Cordilheira dos Andes. Não tem sentido. É melhor ser contra outras coisas, mas agora eu acho que isso. Eu tenho dúvidas até se a grande imprensa, chamada grande imprensa, está sabendo como conviver com essa. Porque próprios jornais você pode ver, grandes jornais, alguns abriram a página, outros não. Outros não. Então hoje eles estão tateando ainda no escuro ali, né? Limite de 30 matérias, não sabe limite de 30 matérias. E cai, então, e é uma coisa, às vezes, me dá realmente a impressão de você indo contra uma onda que é incontrolável, entendeu? Talvez seja a solução. Com certeza vai haver um redesenho do modelo econômico, com certeza, né? Você pode botar lá, porque não vai acontecer mais aquele negócio do leitor, paga pelo jornal lá na banca, né? Pagou aquilo, então tá lá o anunciante anuncia, então o jornal vende ao anunciante o número X de leitores. Isso aí, hoje é até difícil até de contar, né, na internet quantas pessoas têm acesso à informação. Então isso está em aberto, direito, talvez até daqui a 10, 20 anos, isso não vai se resolver também em 2, 3 anos não. Isso é um pecado, eu acho que talvez, aí é difícil, porque falar em tese é fácil, né? Mas na prática, mas eu reconheço, especialmente aqui no Brasil, que criou-se essa cultura de expor, especialmente no caso de policial, em casos policiais, né? De você expor o suspeito publicamente, assim, sem... Isso é a polícia que faz, e os jornalistas também não vão bancar os santinhos e dizer, não vamos mostrar, vão lá e mostram a cara do cara. Então, só o simples fato de o cara ter sido preso sob suspeita de ter cometido um crime, aquilo já o coloca diante das câmeras de televisão. Isso não acontece em outros países, né? Você ter lá não, depois de condenado, sim. Por exemplo, aí você vê o outro lado. Lá nos Estados Unidos, eu fiz algumas matérias lá. Então eu me lembro que uma vez eu consegui entrar numa penitenciária de segurança máxima lá nos Estados Unidos para entrevistar o cara que assassinou Martin Luther King. Quer dizer, imagina
o grau de cuidado que tinha em relação a ele lá dentro da prisão. Mas ele já tinha sido condenado e ia passar o resto da vida na prisão. Se ele aceitado a entrevista, a direção do presídio liberou a entrada da gente. A gente teve 1000 exigências lá, a gente foi revistado da cabeça aos pés, não pôde entrar com 1 centavo lá, para não correr o risco de pagar o cara, né? Mas aí você vê ali, é uma exposição, obviamente, dele. Você expõe, está lá dentro da prisão com aquela roupa e tudo, mas ele está condenado. Foi condenado, negou até o fim da vida que tivesse ele sido assassino, mas foi. Porque descobriram impressões digitais e ele foi condenado à prisão perpétua. Mas eu acho que às vezes choca um pouco essa coisa do suspeito, né? Por mais bárbaro que seja o crime, a gente tem que domar. Você não pode se dominar também esse sentimento de justiça, de vingança, que a gente às vezes até tem como cidadão, mas você como jornalista não pode ter, né? Você expor, botar a câmera, às vezes isso me choca um pouco, e é um pecado do jornalismo aqui no Brasil. Essa exposição, às vezes até meio indiscriminada de suspeitos, né? Diariamente você vê isso nos telejornais. Toda hora, o cara preso, aí fica aquela placada Polícia Civil no fundo, Polícia Militar, e o cara ali vai, a câmera chega no rosto dele e tudo, e às vezes ele pode não ter sido, né? Isso é engraçado, a figura, pra você ver como às vezes a imagem do jornalista é ruim, né? Sabe que uma das coisas que me chocaram no iniciozinho do meu trabalho é que lá no Recife houve um caso também que teve uma repercussão enorme. Um marido brigou com ela, era até bem mais velho ele do que a mulher. Brigaram os dois por algum motivo lá. Ele pegou a criança, ficou em cima, no topo de um prédio. E aí parou a cidade, ameaçou pular, não sei o quê, e parou a cidade. E quando foi assim, um mês depois, tinha aquela Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, lá em Pernambuco, né? Eu fui lá fazer a cobertura, aí no meio da multidão estava esse cara. Aí o outro repórter, que era bem mais experiente do que eu, disse, pô, olha quem está ali. O cara que estava há 15 dias, estava na capa de todos os jornais, ele está lá no meio vendo. Aí eu fui lá, me aproximei dele. O senhor veio aqui, sem dizer que eu não quis dar a entender que eu tinha reconhecido ele, porque senão ele não iria falar, né? O senhor veio aqui a primeira vez e tal, não sei o que lá. Aí um amigo dele notou, eu acho que eu era. Aí sabe o que o cara fez? Você vê a imagem do jornalista que às vezes está no leigo, a imagem que às vezes o leigo tem do jornalista, ele tirou do bolso, naquela época, 20 cruzeiros, 30 cruzeiros, sei lá, falou aqui, ó, toma aqui, para não falar, eu falei, pô, que é isso? Não tem. Mas assim, ele pensou, paga 30 reais, 30 cruzeiros a ele, era 30 cruzeiros, eu acho, na época, né, sei lá. Você vê a imagem, às vezes, do jornalista, né? E tem é baixa. Paulo Francis, uma vez, eu vou citar de novo, ele disse que uma vez fizeram uma pesquisa e que os jornalistas, somente os ladrões de galinha ficavam atrás dos jornalistas em matéria de baixa estima do público. Ele falou que os ladrões de galinha deviam protestar porque os jornalistas são piores. O jornalismo, eu não sei de que maneira poderia ajudar para melhorar a imagem de um parlamento que faz tudo para ter uma imagem ruim, né? Então, por mais altruísta que você seja, é quando você chega e escolhe para presidente do Senado um cara que foi investigado, que recebia dinheiro de uma empreiteira. Aí depois chega para a Comissão de Direitos Humanos, bota o pastor que diz que faz declarações racistas e tudo. Então você chega, parece que é um escracho, assim, como se usar a palavra que estão usando, né? Então, nesse sentido, eu acho que o problema é mais do parlamento do que da imprensa. Mas em matéria essa coisa de você, onde invadir como tratar políticos, eu me lembro de uma frase que eu acho excelente, resume um bocado a situação, é do Benjamin Bradley, que é o editor-chefe do Washington Post, né, diretor de redação, na época do caso Watergate. Ele diz o seguinte, como princípio, ele diz o seguinte, olha, se um senador ficar bêbado e cair no chão de casa, problema do senador. Agora, se ele cair no chão do Senado, o problema do Washington Post. Eu acho que isso é um pouco, mostra, né, o limite na cobertura política, o limite que o jornalista deve ter na hora de invadir ou não. Mas que eu diria que hoje o problema no Brasil é mais do parlamento